Eu tava dizendo, Túlio, que mesmo que o Arrascaeta esteja ausente, não há desculpa para essa falta de criatividade e efetividade no ataque. Não é, o Arrascaeta não faz tudo sozinho, nem deveria. Os jogadores estão... Eu não sei se é falta de confiança, como disse o Felipe em outro momento, ou se eles não sabem o que fazer, mas estão num momento assim meio... O Botafogo foi lá, fez uma marcação um pouco mais forte, os caras não souberam sair, simplesmente. Ô Simon, eu até concordo com você, mas assim, se a opção do treinador é tirar o Arrascaeta, ele precisa criar, né, ali dentro do estilo de jogo dele, da estratégia tática, o que for, uma alternativa que vá suprir essa ausência do Arrascaeta em termos de criação, né? A gente viu como é que o time terminou no final, um monte de atacantes e o meio de campo do Flamengo não tinha mais meio, né, cara? Aí, por fim, ele bota o Varela, sabe? Assim, o que vai dizer? Então não adianta nada, eu concordo com você, o Arrascaeta não é justificado de dizer assim, o Flamengo empatou porque não tinha o Arrascaeta. Beleza, mas não dá pra você tirar a responsabilidade nessa questão do treinador. Você vai tirar o Arrascaeta? Beleza. Então você tem que colocar uma alternativa, no mínimo eficaz. E era claro... Por onde. Eu cansei de falar aqui na transmissão durante a primeira etapa. Olha, o Flamengo chegando pelo lado esquerdo do ataque. O Flamengo só atacava, inclusive, pelo lado esquerdo. O Flamengo não tinha, né, volume de jogo por dentro ou até pelo lado direito. Tanto que o Bruno Henrique, que estava ocupando aquela faixa de campo ali, que não foi o Luiz Araújo caiu pela direita, o Bruno Henrique caiu o tempo inteiro pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo, porque pelo meio a gente não conseguia chegar, né? Então, assim, né, eu concordo com você, mas então é responsabilidade do treinador, né? Não adianta, né, ele apresentou soluções que não deram certo, né? Que não gerou criatividade, né? Que é mais um ponto, né? O Flamengo não empatou só por conta disso, logicamente, nem só por conta da ausência do Arrascaeta, mas é mais um ponto que acaba também prejudicando a gente, né, em termos de criação numa partida. Superchat. Superchat do João Pedro. Obrigado, João Pedro. Felipe Luiz só está demonstrando a cada jogo que é um técnico fraco e medroso. Insiste em escalar um atacante como este Juninho, que é um fiasco, mas não insiste no menino da base como o Wallace. Na verdade, eu não acho que o João Pedro tenha razão, porque o Juninho não é uma... Tá longe de ser a primeira opção do Felipe Luiz sempre, né? Ao contrário, na verdade o pessoal falava até que o Juninho não tinha oportunidade com o Felipe, Túlio. Não, a verdade é que assim, o que o Juninho faz no Flamengo, né? O Juninho, o Felipe Luiz prefere colocar o Bruno Henrique, né? Improvisar, quando ele não utiliza o Pedro, ele prefere improvisar do que colocar o Juninho. Então o Juninho sei lá, a quarta, a quinta opção, mas aí então é ele que vai entrar no segundo tempo como solução pra gente buscar um gol, a quarta opção do treinador. Assim, eu não tô nem dizendo que isso talvez tenha que fazer juízo de valor se o Felipe Luiz é um técnico fraco ou não. Eu acho que o que eu mais questiono no Felipe Luiz, e aí entra o que eu falei no pré-jogo, que é a questão que é igual o Tite, né? Independente do adversário, a montagem do elenco, o 11 inicial, é sempre o mesmo. Não tem alteração, não tem... O time joga e se comporta da mesma maneira, ou seja, falta repertório tático. E outra, né, é que algumas questões de coerência, né? Questões de coerência que muitas vezes eu não... Por exemplo, o Juninho. Se o Juninho... O João Pedro falou, mas o Wallace tinha que ser a segunda opção. O problema é que, assim, ninguém tá jogando nada. Eu já tô vendo um monte de gente falando do Matheus Gonçalves, por exemplo. Enganação, não sei o quê. Aí mete o moleque, insiste no moleque, num time que ninguém tá jogando nada, queima o moleque. Não, mas aí também, assim, ó, quem inventou essa coisa de Matheus Gonçalves de meio de campo foi o Tite. Eu lembro ano passado, quando a gente questionou isso, e aí isso foi até tema de coletiva, e o Tite chegou a falar o seguinte, eu lembro muito bem disso. Eu peço desculpas ao Matheus Gonçalves, porque eu não tava utilizando ele na posição dele, ele joga por dentro, não sei. Aí começou essa coisa do Matheus Gonçalves virar um camisa 10, né? E o Matheus Gonçalves, quando inicia jogando pelo Flamengo, lá em 2023, foi jogando de ponta. A torcida,
O jogador, quando ele foi emprestado, inclusive, pro Bragantino, ele jogando de ponta. E hoje ele entrou pra jogar por dentro. Então, assim, essa coisa, assim, eu respeito todo mundo. O pessoal coloca, tem que botar Matheus... Quando não tem Arrascaeta, bota Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves é ponta. Pra mim, é ponta. E aí, como é que eu vou chegar hoje e vou cobrar o Matheus Gonçalves? Ele tava jogando numa posição que, pra mim, é a mesma coisa que eu falei do Luiz Araújo. Vamos lá, qual foi o jogo que o Matheus Gonçalves fez no Flamengo, que jogando por dentro, que justifique, né, tanto o Tite ter falado lá atrás, a ponto de pedir desculpas ao Matheus Gonçalves, porque ele tava escalando o Matheus Gonçalves de ponta, e do Felipe Luiz insistir com isso também. Então, assim, não é culpa dele, pô. É o treinador que tá botando ele pra jogar ali, e não é dele. Assim como não é do Luiz Araújo. Jogar de meia também, na minha opinião, né? Às vezes tem alguém, sei lá, vão dizer aí, o cara faz uma pressão no último terço. A gente teve um montão de coisas pra justificar a escalação do Bruno Henrique, por exemplo, no último jogo. Pra não criticar o Felipe Luiz, né? Porque a gente não teve o Pedro, botou o Bruno Henrique, não, mas olha, ele correu assim, ele marcou. De repente deve ter alguma coisa nesse sentido, que não seja algo que a gente esteja vendo, só os grandes inteligentes. E aí que justifica isso aí, cara. Então, assim, não tem por que criticar o Matheus Gonçalves. Desculpa, assim. Então, na realidade, eu acho que é até uma certa injustiça alguns focarem no Matheus, porque o moleque não tá tendo oportunidade, não tá tendo nem sequência. Não dá pra chegar num clássico e jogar o moleque. Aí vem no clássico e joga ele lá, assim, e esperar que ele vá lá e, Matheus, destrói aí o jogo no clássico. Isso é irreal, né? Quem espera isso não acompanha o futebol. Brabo da partida, Túlio. Você votou no Rossi e pra mim foi o torcedor rubro-negro que foi ver essa pelada no Maracanã, porque olha, e a gente que assistiu à distância também. Porque o segundo tempo doeram meus olhos. O primeiro tempo foi bom. O Flamengo jogou bem, né? Teve um bom controle do jogo durante boa parte ali dos 45 minutos. O segundo tempo é que foi uma coisa tenebrosa, né? Um time... eu falei, dado momento ali nos 40 minutos, parecia que o Flamengo tava ganhando de 2-0 e aí o Flamengo tava ali cadenciando o jogo, né? Essa era a impressão que passava. Notas da partida. Você que tá acompanhando aí, já deixou o dedo no like, clicou no like, dê a sua nota aqui no chat. Deixa o seu like! Também a sua nota, além da minha e da do poeta aqui. Ó, Rossi, o Túlio deu 7,5, eu dei 7. Cara, minha maior nota hoje foi 7, porque eu fiquei, assim, gosto, sabe? Ó, como disse o Zé Luiz aqui, empate com gosto amargo. Empate com gosto de derrota pra mim, assim. Eu fiquei meio down. Wesley, 6 e 5,5. O Wesley, pra mim, fez uma partida horrorosa. Não gostei do Wesley. Não sei se pela tua nota também, né, Túlio? É uma das menores aqui.